pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou do blog Livros e Viagens e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras no mês de janeiro. Em janeiro eu li 12 livros, foi um número que eu fiquei bastante satisfeita porque em novembro e dezembro do ano passado eu não tive uma quantidade assim boa de leituras, eu acho que eu fiquei na média de 6 livros por mês e eu estava mantendo uma média de 10 a 12 livros durante 2013, então deu uma diminuída, mas em janeiro eu consegui recuperar, fiz boas leituras. Isso se deve também porque eu participei de dois desafios, o desafio de férias e a maratona literária. Nos dois casos eu não consegui cumprir as minhas metas, mas eu me aproximei delas. No caso do desafio de férias eu me comprometi a ler 5 livros em 15 dias, eu li 4 e não li o infantil que eu tinha me proposto. E na maratona literária eu consegui ler 3 de 6 que eu tinha proposto. Mas no geral eu consegui ler 12 livros, foi bem satisfatório pra mim e eu vou falar um pouquinho dessas leituras aqui nesse vídeo. Bom, eu comecei o mês terminando a leitura de Não Olhe, da FML Pepper, que é a continuação de Não Pare. Esse livro aqui ele fala sobre dimensões. A protagonista é a Nina e ela acaba descobrindo que ela é filha, que ela é fruto de um amor entre uma humana com a sua morte. Parece meio confuso, mas a história é bem bacana, é muito bem escrito, não pare. Eu gostei muito, a leitura passou rapidamente. Não Olhe também é muito bom, a autora permanece com a escrita instigante, com a escrita rápida, que a leitura passa se você não percebe. Só que a protagonista estava muito mais chata nesse segundo livro. Os dois livros estão disponíveis apenas em e-book no site da Amazon, vocês podem dar uma olhada depois. Mas eu gostei bastante, só que deu uma queda em relação à protagonista porque ela ficou muito chata, muito reclamona nesse segundo livro. Não dava pra aguentar um excesso de reclamações, ela nunca sabia de nada. E esse livro aqui termina com cliffhanger, então se você não gosta de ficar esperando, porque o terceiro livro ainda não saiu, eu indico você ler a série toda de uma vez, porque cada livro, o primeiro livro terminou dessa forma, o segundo livro também, termina naquele ponto assim que você quer continuar, mas não tem o livro ainda. Então, o terceiro livro, como eu disse, não foi lançado ainda, mas eu estou bem ansiosa para saber o que aconteceu e o que vai acontecer nessa trilogia. Outro livro que eu O outro livro que eu li, os livros não estão em ordem, então eu estou falando de forma aleatória. Eu li também A Segunda Vez que Te Amei, da Leila Rego, que é um livro nacional, que é da editora Gutenberg, eu recebi em parceria. Ai, esse livro é muito lindo, eu gostei bastante da história, porque os protagonistas eles são bem humanos. Ele conta a história de dois casais, que é a Raquel e o Alberto e o André e a Julie. E de uma forma a vida desses casais elas se entrelaçam. No livro tá explicando direitinho, mas se eu falar aqui vai ser um spoiler e eu não dei esse spoiler também na resenha escrita. Já tem resenha no blog, eu vou deixar aqui os links que já tiver, os livros que já tiverem resenha no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. O que eu mais gostei, eu gostei muito da escrita da autora. O que eu mais gostei é que cada capítulo ele é narrado por um personagem ou por dois personagens ao mesmo tempo. Então, cada início de capítulo, ele vem com o nome da pessoa. Aqui. Ó, esse aqui, por exemplo, vem o nome André. Esse aqui, Raquel. É um livro bem gostosinho, de leitura rápida. Eu gostei bastante. Foi uma ótima surpresa, porque eu nunca tinha lido nada da Leila Rego. E eu fiquei apaixonada pela escrita e pelos personagens também. Então, eu indico muito. Eu li também outro livro nacional, Híbrida, da Mari Scott, Híbrida, Neblina e Escuridão, que saiu pela Novo Século. A minha experiência com livros de vampiros tinha sido apenas com o Crepúsculo, então isso aqui é um tipo de leitura totalmente nova pra mim. Eu gostei, só que eu achei a protagonista muito ingênua. Assim, ela é uma vampira, só que ela não sabe disso. Não ainda, não antes desse livro aqui. Mas ela sempre viveu com lobos, numa comunidade com lobos, porque ela foi deixada ali. Só que tá na cara, as evidências são claras de que ela é uma vampira e ela fica o tempo todo, eu não sou vampira, eu sou uma loba. Eu não sou vampira, eu sou uma loba. Sabe? Tinha uma hora que ela tinha que acordar pra vida. Eu achei muito difícil de acreditar que ela fosse tão ingênua assim.
E justamente eu dei 3 estrelas no Scooby para esse livro por causa disso. Mas é um livro bom, a escrita da autora é muito boa, o livro passa rapidamente, assim, tem umas lendas sobre vampiros, sobre lobos, bem interessante para quem não tem costume de ler esse tipo de livro como eu. Mas o problema desse livro foi a questão da protagonista ser tão ingênua. E tem um amigo dela, que é o Tomás, que ele é um lobo e é apaixonado por ela, que também é muito ingênuo, e isso me incomodou muito durante a leitura. Eu terminei também a leitura que eu tinha começado em dezembro, do livro A Lenda do Lago Dourado, do Edson Vanzella Pereira, que saiu pela editora Dracaena. Eu recebi esse livro aqui de parceria. Esse livro, ele fala sobre... ele mistura conspiração, espionagem, é um livro infanto-juvenil. A escrita do autor é bem tranquila, assim, ela é bem dinâmica, você vai lendo, as páginas passam rapidamente, só que tem muita mentira nesse livro aqui que fica difícil de acreditar. Tudo bem, é um livro infanto-juvenil, você tem que vestir sua capinha de adolescente e tudo mais. O protagonista é o Max. Ele é irmão do David. O David, ele tinha sido aprovado no programa Superdotados dos Estados Unidos e estava em uma viagem no Brasil quando teve um tiroteio e ele acabou sofrendo um acidente. Só que o Max desconfia que o irmão dele não sofreu um acidente e sim um atentado. E após isso ele pede ajuda para a senhorita Marshall, que é a coordenadora desse programa, para que ela ajude ele a investigar. O Max é uma pessoa muito inteligente, ele também é superdotado. E ele e o irmão dele estão envolvidos com a lenda do Lago Dourado, que é uma lenda que fala sobre o lago que existe na cidade onde eles vivem. Só que tudo era muito fácil para ele. Por exemplo, ele queria investigar alguma coisa, ele conseguia rapidamente. Então eu acho que faltou um pouco de dificuldade em relação a isso, em relação às coisas que ele fazia, as investigações. E o Max é um adolescente, sabe? Então tudo ele conseguia muito fácil, e eu acho que ficou ficou muito difícil de acreditar nisso. Portanto, esse foi o problema que eu senti nesse livro aqui, mas a escrita do autor faz com que o livro passe rapidamente. Mas tem esses probleminhas na narrativa, assim, essas mentiras, assim, que fica bem difícil de acreditar. Eu também li esse mês O Diário de Susana Paranícolas, do James Patterson, que saiu pela editora Arqueiro. Eu gostei muito desse livro, é um livro bem curtinho, com 200 páginas, nem 200 páginas, 200 páginas. Ele conta a história do Matt. O Matt namorava a Kate, até que um dia, de repente, ele termina o namoro, ela não entende porquê. E aí, no outro dia, ele manda um diário pra ela, que é o diário que a Susana, a mulher dele, escreveu pro filho deles, o Nicholas. A Kate acha muito estranho, mas começa a ler o diário. E nesse diário ela vai descobrindo um pouco sobre o passado do Matt. É um livro muito, muito emocionante e muito triste. Se você tem facilidade para chorar nas leituras, você vai chorar com esse livro aqui, porque a história é muito triste, mas muito bem escrita, muito bonita também. É triste, mas fala do relacionamento entre uma mãe e um filho. E eu indico bastante. Se você tem esse livro na estante, dê uma oportunidade. Saiu resenha agora desse livro na sexta-feira. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Por favor, passe lá e confira. Veja os quotes, confira e comentem também. Eu também li Extras, que é o último livro da série Feios, do Scott Westerfeld, que saiu pela editora Galera Record. Eu não gostei desse livro aqui. O livro é um livro que não havia necessidade de ter sido lançado, porque ele não acrescenta muita coisa na série, nessa distopia. Ele tem uma outra protagonista, a protagonista dos outros livros aparece, só que assim, não acrescenta muita coisa. São 400 páginas de uma história que tem uma premissa interessante, que é falar sobre o que é popular, o que as pessoas fazem para serem populares, mas não me convenceu, foi uma decepção realmente, mas eu meio que esperava. Só que mesmo assim foi decepcionante que uma série terminasse dessa forma. Eu também li A Bruxa de Near, da editora Planeta, que é da Victoria Schwab. Esse livro aqui, ele conta a história da Lexi. A Lexi, ela é uma adolescente, ela vive na cidade de Near, e nessa cidade tem essa lenda da Bruxa de Near, que foi banida da cidade milhares de anos antes. E começa a desaparecer crianças. E todo mundo começa a apontar
para um menino, para um garoto novo que chegou na cidade um dia antes do primeiro desaparecimento. Só que Alex tem certeza de que não foi esse garoto que fez essas crianças desaparecerem. Ao mesmo tempo, ela tem que proteger a irmã dela, que também tem a mesma idade das outras crianças que estão desaparecendo. E o livro trabalha em relação a isso, em relação ao sumiço dessas crianças. O livro eu tive um pouco de dificuldade para acompanhar as lendas que esse livro trata, que esse livro traz, porque não é um tipo de leitura que eu estou habituada, é de lendas, mas é uma ótima leitura, eu gostei bastante. Tirando essa parte das lendas, que depois eu fui me habituando e tudo mais, o livro é muito, muito bom, é bem escrito, ele não tem nem 300 páginas, então a leitura é bem tranquila. E eu gosto muito dessa capa. E ele está no top comentarista desse mês no blog. Então, se você tiver interesse, participe e confira a resenha também. Eu recebi em parceria com a autora Carla Pacheco o livro Perfumes de Hotel. Foi o último livro que eu li em janeiro. Ele é bem curtinho, ele tem 100 páginas. Ainda não tem resenha no blog, mas na resenha eu vou explicar direitinho. Ela contando um pouco sobre a viagem que ela fez para Nova York, que foi sempre um sonho para ela. Eu também li o livro Futuro de Nós Dois, da editora Galera Record, e do autor Jay Asher e Caroline Mackler. O livro ainda não tem resenha no blog. Ele fala sobre o Josh e sobre a Emma. Eu adoro protagonistas que se chamam Emma. E ele conta a história o Josh e a Emma são amigos de infância e eles são vizinhos também. Aí ela ganha de presente. O livro se passa em 1995 e ela ganha um computador de presente do pai. Naquela época tinha um CD-ROM com um pacote de internet. Pelo que eu entendi era isso. E DAO. E aí ela ganha de presente do Josh pra ter 100 horas, uma quantidade de horas pra entrar na internet. Só que quando ela coloca esse CD dentro do computador, na hora que ela vai abrir a internet, ela é levada para uma página do Facebook. Só que naquela época não existia Facebook. Ela tem acesso à página dela anos depois e mostra qual a profissão que ela seguiu, qual a faculdade que ela frequentou, com quem que ela tá casada. Só que a Emma, ela não fica satisfeita com o que tá lá na página dela, porque ela vê que ela é uma pessoa infeliz. O casamento dela não é bacana, então ela percebe que as ações que ela toma, as decisões que ela tá tomando naquela época, em 95, influenciam nas mudanças do Facebook dela. E ela pede ajuda pro Josh, o Josh vê como que será o futuro dele, com quem que ele vai casar. A princípio ele fica bastante feliz e os dois percebem que qualquer alteração no presente altera o que vai acontecer no futuro. Eu gostei bastante desse livro, é bem divertido, só que eu achei que faltou um pouco de explicação sobre a questão do Facebook. Não uma questão filosófica, uma questão científica, mas eu achei que ficou faltando um pouco mais de explicação sobre isso. E eu achei também que era muito mimimi entre o Josh e a Emma. Não em relação eu acho que o foco do livro você ver sobre o futuro, sobre viagem, sobre você saber o que vai acontecer. E eu achei que o Josh e a Emma não deram uma oportunidade ao que eles tinham nas mãos, entendeu? Assim, se você pudesse ver seu futuro, você ficaria pensando em quem você casou e tudo mais. Tinha coisas mais importantes para que eles se preocupassem, e eles ficaram muito preocupados em relação a coisas menores, eu acho, na minha opinião, claro. Mas é um livro bem escrito, é um livro bem divertido, a leitura é bem tranquila e em breve tem resenha lá no blog para vocês. Uma das minhas últimas leituras do mês foi Perdida, da Karina Risse, que foi lançado pela editora Verus. É um livro nacional muito, muito bom, é um chiclete. A protagonista é a Sofia. A Sofia ela é uma pessoa muito antenada, ela gosta muito de tecnologia. E um dia ela acaba deixando o celular dela cair no vaso sanitário e vai numa loja comprar um outro aparelho. E chegando lá, ela explica pra vendedora que ela quer o último modelo porque ela ela adora tecnologia. E aí a vendedora passa pra ela um aparelho que é único. Só que quando a Sofia vai tentar usar, ela é transportada para o ano de 1830. A princípio ela não acredita que está no século XIX, só que ela acaba sendo resgatada por um rapaz muito bonito, chamado Ian Clark.
e ela descobre que realmente está em 1830, só que ela, obviamente, ela não pode falar isso pra ninguém porque as pessoas achariam que ela é louca. E ela passa a tentar, passa a investigar como que ela faz para voltar para casa, ao mesmo tempo que ela cria vínculos com o Ian e com a irmã dele e com as pessoas que vivem naquela época. É muito fofo esse livro, muito divertido. A Sofia ela é muito engraçada. Ela e o Ian são dois fofos. É um livro assim muito bem escrito. A leitura é muito gostosa, assim, você vai lendo, você não se cansa da história, você não se cansa com a escrita da autora. E eu indico muito. Vai sair Perdida 2, eu acho que vai sair esse ano. E eu tô bem ansiosa para saber um pouco mais sobre Ian e Sofia. E o Ian é muito fofo e a Sofia é muito engraçada. Eu indico muito. Se vocês tiverem a oportunidade, não é um livro barato, eu consegui comprar por R$ 20. Mas não costuma ser tão barato assim. Mas se vocês tiverem a oportunidade, leiam, porque vale muito a pena se você gosta de romance, se você gosta de chick-lit. Esse mês eu também li, esse mês não, janeiro, eu também li Amor, do Daniel Glatauer, que saiu pela Suma de Letras. Eu não gostei desse livro, muita gente comentava falando que não tinha gostado por causa da forma que ele é escrito, que ele é narrado. Ele é todo escrito em e-mails trocados pelos protagonistas, que é a Amy e o Léo. Mas esse não foi o problema. Uma música lá fora. Esse não foi o problema. O que me incomodou foi o excesso de, como que eu posso dizer, o excesso de frescura desses dois, meu Deus. Porque a Amy, ela é casada e cuida dos dois filhos do marido dela. E o Léo é solteiro. A princípio, a amizade deles começa por um engano, assim, que ela manda um e-mail achando que ele é uma outra pessoa. E eles começam uma troca de e-mails durante vários meses. Só que eles ficam nesse impasse. Vamos nos encontrar? Não vamos nos encontrar. O que a gente tá fazendo é certo, o que a gente tá fazendo é errado. Eu tenho marido e não posso fazer isso. Eu tô interessada em você, eu não tô interessada em você, sabe? É o livro todo, essa ladainha. Meu Deus, eu não aguentava isso aqui. A Amy, principalmente, ela é muito chata. Muito, muito chata. Uma hora ela quer uma coisa, uma hora ela não quer. Uma hora ela dá corda, outra hora ela puxa, sabe? Esse tipo de coisa, essa ladainha que não me agradou, sabe? A forma com que o autor tratou do relacionamento. Eu não sei se a Amy fosse uma pessoa solteira se eu iria gostar mais, entendeu? Mas eu achei que foi muito forçado isso, eu não gostei. Eu não gosto desse tipo de relacionamento em livros. E em breve tem resenha pra vocês, mas eu já vou adiantando que não vai ser positiva. E por último, mas não menos importante, eu li Noite de Tormento, do Nicholas Sparks, da editora Novo Conceito. Tinha um tempinho que eu não lia nenhum livro da Novo Conceito, então eu resolvi pegar um pra ler. Esse livro aqui ele não tem nem 200 páginas. Eu cheguei à conclusão que realmente o livro do Nicholas tem que ser lido um a cada 2 meses, um a cada 3 meses, porque a premissa é muito parecida. Cidade do interior, casal, se relaciona, no final não é tão feliz assim, sabe? Segue a mesma premissa. Eu não sabia nada desse livro aqui, eu não tinha visto filme nem nada disso. Os protagonistas desse livro aqui, eles são mais velhos. O protagonista, se eu não me engano, ele tem 50 e tantos anos e ela 40 e tantos, que é a Adrienne e o Paul. O Paul, ele é médico, ele sempre viveu para a profissão, não deu valor para a família. Quando ele se separa da mulher e sofre um grande baque em relação a uma cirurgia que ele faz, ele decide ir atrás do filho dele, que faz trabalho voluntário, e mudar de vida. Ele vende o consultório, vende a casa onde ele vivia com a esposa. Só que antes de ir, ele tem uma pendência que ele tem que resolver e se hospeda durante alguns dias numa pousada à beira-mar. E quem está cuidando dessa pousada é a Adrienne, que é mãe de 3 filhos, também é divorciada. E ela está cuidando durante o fim de semana para a amiga dela que precisou se ausentar. E é lá que os dois se conhecem. Assim, é um livro muito bonitinho, eu achei bem tocante. O final é muito triste. Eu acho que eu não tinha me emocionado. Eu acho que eu me emocionei mais com esse livro aqui do que com Um Amor para Recordar. Porque esse aqui me tocou mais. Eu achei que foi mais emocionante. Eu queria um final feliz, sabe, nesse livro aqui. E não teve. Mas é uma história muito, muito bonita. Fala sobre amor à primeira vista, sobre relacionamentos e sobre relacionamento de família, assim, o que os pais são capazes de fazer pelos seus filhos.
mas principalmente sobre o amor entre esses dois, entre a Adrienne e o Paul. Eu também já assisti, depois que eu terminei de ler o livro, eu assisti o filme. É triste do mesmo jeito e bem emocionante. É um pouco diferente assim do livro, tem umas coisas diferentes. Mas eu indico bastante em relação aos livros do Nicholas. Esse daqui eu gostei muito, apesar do final ser triste. Mas eu já esperava, mas eu gostei bastante. Se você gosta do autor e ainda não leu esse livro, eu indico muito. E a leitura é bem tranquila, assim, 180 páginas, então é bem tranquilo de ler. Bom, pessoal, esses foram os livros lidos no mês de janeiro. Foram 12 livros, como eu disse no começo do vídeo. Eu vou deixar todos os links para resenha lá no post do blog. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seus comentários se você já leu algum dos livros e o que você achou dessas leituras. Até a próxima. Beijo!